Israel volta a bombardear Beirute. É a terceira vez desde a entrada em vigor do cessar-fogo com o Hezbollah em novembro. Novo balanço dá conta de pelo menos 40 mortos e milhares de feridos após grande explosão em porto iraniano. Um carro abalroou uma multidão num festival no Canadá e fez pelo menos 11 mortos. Autoridades de Moscovo anunciaram que o suspeito da morte de um general russo se declarou culpado e afirma ter sido pago pela Ucrânia. Centenas de pessoas protestaram em Paris contra assassinato de jovem muçulmano em França. Suspeito entregou-se às autoridades em Itália. Israel bombardeou os subúrbios do sul de Beirute, no Líbano, no domingo. Cerca de uma hora antes do ataque, Israel emitiu um aviso informando estar a avisar as instalações do Hezbollah e pediu aos cidadãos para se manterem afastados do local. Em causa o terceiro ataque israelita contra a capital libanesa desde a entrada em vigor de um acordo de cessar-fogo com o Hezbollah em novembro passado. O primeiro ataque ocorreu a 28 de março, tendo-se seguido um segundo a 1 de abril, que matou 4 pessoas, incluindo um oficial do Hezbollah. O Líbano instou a comunidade internacional a pressionar Israel a pôr termo aos ataques quase diários contra as regiões sul e leste do país. Pediu ainda que Israel retirasse as suas tropas do território libanês que ainda ocupa, tal como previsto no acordo de cessar-fogo. Os hospitais de Gaza receberam nas últimas 24 horas os restos mortais de 51 pessoas que foram mortas em ataques israelitas, segundo o Ministério da Saúde no domingo. As Forças Armadas israelitas têm feito ataques aéreos quase diariamente desde 18 de março, data em que terminou um cessar-fogo de 6 semanas com o Hamas e que as forças terrestres ocuparam terreno para expandir uma zona tampão, controlando cerca de 50% do território. Israel bloqueou também a entrada de toda a ajuda humanitária em Gaza durante quase 60 dias. O objetivo desta medida é pressionar o Hamas a libertar os restantes 59 reféns que detém. Mas os grupos de defesa dos direitos humanos consideram o bloqueio um potencial crime de guerra. As organizações de ajuda humanitária estão a ficar sem mantimentos e os palestinianos lutam para alimentar as suas famílias. Os manifestantes israelitas contra o governo de Tel Aviv continuam com os protestos semanais. Este sábado exigiram um cessar-fogo e um acordo sobre os reféns. O Hamas afirmou ter enviado uma delegação ao Cairo para prosseguir as negociações de cessar-fogo com Israel. Pelo menos 40 pessoas morreram e cerca de 1.200 ficaram feridas após uma grande explosão ter ocorrido num porto iraniano perto da cidade de Bandar Abbas no sábado. É este o mais recente balanço feito pela imprensa estatal local, que informou ainda que o incêndio já tinha sido dominado no domingo e que as atividades no porto já tinham sido retomadas. As autoridades ainda não divulgaram a causa da explosão, tendo o Ministério do Interior dado início a uma investigação sobre a ocorrência. Mas a empresa privada de segurança marítima Embry relacionou a explosão com um carregamento recente recebido neste porto em março, em causa combustível sólido destinado a ser utilizado em mísseis balísticos iranianos. A empresa afirma que o incêndio pode ter derivado de um manuseamento incorreto deste material. Uma tese que, no entanto, é negada pelas autoridades iranianas. 11 pessoas morreram e 20 ficaram feridas depois de um carro ter abalroado uma multidão num festival filipino de rua em Vancouver, no sudoeste do Canadá. Um vídeo, entretanto publicado nas redes sociais, mostrava vítimas e destroços espalhados por um longo troço da estrada, com pelo menos 7 pessoas imobilizadas no chão. Aconteceu pouco depois das 8 da noite de sábado. Um homem de 30 anos, natural de Vancouver, foi detido no local. O suspeito é conhecido da polícia, que está a conduzir uma investigação e acredita não ter existido um ato de terrorismo. As autoridades russas anunciaram que o suspeito da morte de um general russo se declarou culpado perante acusações de terrorismo.
Afirmaram ainda que o homem admitiu ter sido pago pelos serviços de segurança ucranianos. O tenente-general Yaroslav Moskalik foi morto na sexta-feira depois de uma bomba ter explodido no seu carro nos arredores de Moscovo. As autoridades ucranianas não comentaram o atentado, que foi o segundo em 4 meses contra um alto funcionário militar russo. Em dezembro, o tenente-general Igor Kirillov foi morto por uma bomba escondida numa scooter elétrica, tendo a agência de segurança ucraniana reconhecido que estava por detrás do ataque. A Rússia lançou um ataque com quase 150 drones sobre a Ucrânia entre sábado e domingo, de acordo com as Forças Armadas ucranianas. Segundo as autoridades locais, os bombardeamentos russos que atingiram a cidade de Pavlorad, no leste da Ucrânia, mataram um idoso e feriram uma jovem de 14 anos. Um pouco mais a oeste, em Dnipro, o presidente da Câmara informou que pelo menos 150 janelas de edifícios foram destruídas durante os ataques noturnos, deixando grandes quantidades de destroços pela cidade. 6 regiões foram afetadas pelos ataques, incluindo a cidade de Odessa. No sábado, a Rússia afirmou ter recuperado o controlo total da região de Kursk. No entanto, as autoridades ucranianas negam a alegação. O Ministério da Defesa de Moscovo divulgou imagens no domingo que mostram artilharia russa a atingir posições ucranianas situadas na margem direita do rio Dnipro. O ataque ocorreu depois de o presidente norte-americano se ter reunido no Vaticano com Volodymyr Zelensky e ter levantado dúvidas sobre a vontade do líder russo em terminar a guerra, admitindo temer que Putin possa estar a manipulá-lo. Os ucranianos reuniram-se este sábado para assinalar os 39 anos após a maior catástrofe nuclear da história e homenagear as vítimas e as equipas de limpeza de Chernobyl durante uma cerimónia realizada na cidade de Pripyat, no norte do país. Durante o evento, distinguiram-se ainda os funcionários que ficaram a trabalhar após a invasão russa da central a 14 de fevereiro do ano passado. Залишилися на своїх робочих місцях, не дивлячись на небезпеку, не дивлячись на те, що була пряма загроза їхньому життю і здоров'ю, і забезпечили функціонування роботи станції, роботи підприємств, критично важливих для того, щоб забезпечити ядерну і радіаційну безпеку не тільки для України, а для всього європейського континенту. A Rússia apoderou-se da zona de Chernobyl, agora libertada, no início da invasão, danificando um escudo protetor do edifício. De acordo com os relatórios oficiais, 31 pessoas morreram devido aos efeitos imediatos da radiação e cerca de 8 milhões de pessoas na Bielorrússia, Rússia e Ucrânia foram expostas. Centenas de pessoas juntaram-se em Paris para protestar contra o que dizem ser a islamofobia em França. Foi a reação à morte de um jovem muçulmano do Mali, assassinado à facada na última sexta-feira enquanto rezava numa mesquita no sul do país. Là pour apporter notre soutien, pour dire que ce genre d'actes n'ont pas leur place ici et faire en sorte que ça n'arrive plus. Nous avons un système, nous avons un État qui a peur et c'est cette peur-là qu'on prend en plein fouet, mais en face, nous sommes là, le peuple il est là, le peuple français il est là et personne n'a peur. O suspeito entregou-se à polícia em Itália na noite de domingo. Trata-se de um cidadão francês de origem bósnia com cerca de 20 anos, desempregado e desconhecido das autoridades. Foi identificado graças às imagens de videovigilância no interior e exterior da mesquita. O presidente francês, Emmanuel Macron, já sublinhou que o racismo e o ódio baseados na religião nunca terão lugar no país. Mais de 100 mil milhões de euros por ano. É este o custo da depressão relacionada com o trabalho na União Europeia, segundo um estudo publicado pelo Instituto Sindical Europeu. O grupo de reflexão identifica 5 riscos psicossociais que estão na origem desta perturbação afetiva. O stress no trabalho, os horários laborais longos, a insegurança no emprego, o desequilíbrio entre esforço e recompensa e o assédio moral. Riscos que podem ter consequências trágicas. We estimated that the death toll again in 2015 for the whole EU 28 countries was approximately 6,000 of coronary heart diseases which were attributable
to psychosocial risks exposure, and over 5,000 deaths due to suicide caused by depression, attributable to 5 different factors, psychosocial risk factors. Também em 2015, segundo o estudo, mais de 400 mil anos de vida foram perdidos devido a doenças cardiovasculares e depressão causadas por estes riscos. Mortes que para os investigadores podem ser evitadas. França, Bélgica, Finlândia, Irlanda e Países Baixos são os 5 Estados-membros mais afetados em termos de custo por 100 mil trabalhadores. So for both diseases, we found that the highest burden was for employees, but also for employers. And in particular, with the costs of depression, we see that we can estimate that over 80% of the total cost of depression attributable to psychosocial risks at work in 2015 in Europe, it was paid by employers due to lack of productivity and decrease in productivity caused by sickness, absence and presentism. Por vezes, os trabalhadores marcam presença no trabalho, mas estão doentes ou exaustos. Há por isso um desempenho insuficiente, o que acaba por ter custos para a empresa. O Instituto Sindical Europeu pede à Comissão Europeia que apresente uma proposta destinada a prevenir estes riscos psicossociais e que sirva também de orientação para os empregadores.